Glória a Deus. Quero cumprimentar mais uma vez todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui vou trazer algo da parte de Deus. Ler alguns versículos. E você que está escutando essa live, esse vídeo, né? Se você não é inscrito, você pode estar nos ajudando também, se inscrevendo e compartilhando, né? E dando um likezinho para nosso vídeo também ser divulgado. Não para a glória do homem, mas para que a palavra de Deus venha ser pregada. Nós sabemos que nesses últimos dias o inimigo está usando muito as suas artimanhas para tentar tirar o povo de Deus da sua presença, mas também sabemos que podemos usar várias armas para que o nome de Deus seja glorificado também. E mais uma vez estou aqui para trazer algo dentro da palavra de Deus, não o meu pensamento, mas o que a palavra de Deus diz, porque Jesus disse que, falando para os seus discípulos, né, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então tudo leva a palavra de Deus, né? Não o que o homem pensa, do que o homem fala, mas sim o que a palavra de Deus fala, isso é a verdade. E eu vou fazer uma pequena oração e logo após a minha filha está mais uma vez aqui comigo, ela vai louvar um louvor para a glória dele, né? E se você nesse exato momento está assistindo esse vídeo, preste atenção que Deus tem para falar para cada um de nós. E o texto que eu vou falar hoje é sobre a questão de filho de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que vai falar sobre essa questão. Mas eu vou fazer uma pequena oração antes, e a minha filha vai estar louvando louvor para a glória de Deus, e estarei trazendo algo da parte de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este exato momento eu elevo, meu Pai, mais uma vez os nossos pensamentos a Ti, te pedimos que o Senhor venha falar através da Tua palavra, que não venha, meu Pai, pensamentos de homem, mas sim, meu Pai, direcionado pelo Teu Espírito. Toma, meu Pai, cada um que se encontra agora assistindo, meu Pai, nesse exato momento, que o Senhor, meu Pai, entre com providência na vida desta pessoa, repreenda, meu Pai, toda a opressão, que ela possa, meu Pai, nesse exato momento sentir o bálsamo, o refrigério, a libertação, a cura, a manifestação, meu Pai, do Teu Espírito em tua vida. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora minha filha estará louvando ao Senhor, para a glória dele. Se você souber, você pode estar louvando aonde você estiver também. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é um Deus soberano, né? Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao Senhor, né? A palavra de Deus diz que Ele procura os tais que adorem em espírito e em verdade. E voltando à palavra de Deus, o tema que Deus tocou no meu coração nesse exato momento é sobre a questão de filho de Deus, ser filho de Deus, né? Quero perguntar a você, dentro da palavra de Deus, se você já é filho de Deus. E eu vou ler um texto, é bem interessante, está lá em João capítulo 1. Eu vou ler os versículos para a gente meditar e ter um entendimento sobre a questão que a palavra de Deus quer falar, né? Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler mais amplo. A palavra de Deus vai dizer assim no capítulo 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam dele o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Glória a Deus. De quem nós estamos falando nesse exato momento, ou seja, o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus está falando de Jesus, sobre a questão que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, ou seja, ele veio para o povo de Israel, uma nação escolhida, né, por Deus, aonde Deus, ou seja, onde esta nação estava, Deus era com eles. Não importava a situação, não importava o tamanho do pessoal, ou seja, das tribos, de cada um deles ali, onde eles estavam, Deus era com eles. Mas o que dá para a gente meditar dentro da palavra de Deus
é sobre essa questão, Filho de Deus. Porque hoje em dia muitas pessoas estão falando e decretando sobre esta questão e afirmando, né? Não, eu sou filho de Deus. Até pensa em certos momentos que diz que vai fazer algo porque não vou fazer isso porque também eu sou filho de Deus, né? Mas não é da forma que nós pensamos, né? Eu creio assim, mas sim de acordo com o que a palavra de Deus ela fala. Será se realmente eu sou filho de Deus? Porque de acordo com o que a palavra de Deus diz, no versículo 12, ele vai falar: mas todos quanto receberam dele o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Uma certa passagem, né, no mesmo Evangelho de João, a Bíblia vai relatar de um certo doutor da lei, que vai ter com Jesus de noite, e perguntando para ele como poderia ter a vida eterna. E Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, né? Ou seja, ser uma nova criatura. E Nicodemos, não entendendo, ele fala: será se eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Entenda bem que o que eu estou falando não é pensamentos humanos, mas sim o que a palavra de Deus está afirmando. Eu não sei qual o seu credo, qual da forma que você acredita, da forma que você pensa, mas de acordo com a palavra de Deus, que ela nos dá a direção, que uma pessoa verdadeiramente filho de Deus, ela reconhece Jesus como seu Salvador, né? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, se não me engano é versículo 9, que vai dizer que eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Lá em João 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for meditar neste versículo, você vai ver que a palavra de Deus tudo leva a Jesus. Tudo leva o caminho a Jesus, as portas a Jesus. Então, é algo bem interessante que hoje em dia as pessoas todos estão declarando como esta questão que já é filho de Deus. Realmente, todos nós somos feitos de Deus. Mas desde o capítulo 1 de Gênesis, a palavra vai falar sobre a criação, né? Deus ele fez o homem alma vivente, soprou o fôlego de vida. Mas ali ele era uma criatura. E a partir do momento do pecado, da desobediência de Adão e Eva, teve uma separação do homem de Deus. Se você for meditando dentro da Escritura, da palavra de Deus, chega uma época que o próprio Deus quer destruir a humanidade. Em Gênesis capítulo 6, que Deus viu que no coração do homem só tinha maldade. Disse: eu destruirei o homem até o animal. Tudo aquilo que eu construí vai ser destruído. Uma coisa que Deus queria no começo da humanidade era destruir, porque o seu coração a cada vez mais era perverso. É tanto que Jesus vai dizer que na sua vinda, na sua volta, no final dos séculos, a palavra de Deus diz que serias como um dia de Noé, todos casavam, comiam e davam-se casamento, ou seja, tudo desapercebido, e veio o grande dia.
Mas dentro da palavra de Deus, o que estamos querendo entender aqui é sobre a questão de filho, né? Será se verdadeiramente eu sou filho de Deus? Se você vê que alguém, um pai, ele manda no filho e o filho faz de acordo com o que o pai manda fazer. Porque se o filho não for fazer de acordo com o que o pai está mandando, ele é desobediente, e cada desobediência tem consequência. E esta questão de ser filho é uma questão de estar sobre a autoridade do próprio Deus, do próprio Criador, não fazendo mais a sua vontade, mas a vontade dele. Porque você não é mais bastardo, você é um filho. Mas na palavra de Deus ele diz: mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filho de Deus aos que creem no seu nome. Então, de acordo com o que a palavra de Deus está falando, a pessoa só se torna filho de Deus quando crê que Jesus é o Salvador, que crê que Ele é o caminho. E se alguém que crê que Ele é o caminho, que Ele é o Salvador, ele vai de acordo com o que ele quer, da maneira que ele quer, não é mais da maneira que nós pensamos. Jesus estava falando para Nicodemos sobre a questão do novo nascimento, não era para que ele viesse voltar a ser criança, mas começar algo novo. Se você for ver, um doutor da lei era um conhecedor da palavra de Deus, da Torá, era uma pessoa bem instruída, era um professor, era um mestre, mas mesmo assim, sendo mestre, sendo doutor, ele tinha que confessar que Jesus era o Salvador, que Jesus era o caminho, porque se ele ficasse de acordo com o que ele pensava na religião e não no caminho, porque naquela época muitos que estavam ali não estavam querendo fazer a vontade de Deus, mas sim seguir uma religião. E nenhuma religião leva a Deus, mas sim a verdade, o caminho. E Nicodemos ele estava ali querendo entender a forma que ele poderia ter a vida eterna. E para que ele viesse ter a vida eterna, ele tinha que largar tudo ali que ele estava fazendo para crer que ele era o Salvador. E ele tinha que largar o modo que ele estava andando ali, conforme a religião ali, em padrões da maneira que ele estava querendo fazer, não era correta. Mas naquele exato momento ali, o Messias, o Salvador, estava na frente de todos ali, mas muitos ali não estavam crendo que ele era o Salvador, que ele era o caminho. Muitos não estavam crendo que ele era o Filho de Deus. Quando nós a partir do momento que cremos que Jesus é o Salvador, né, que ele é o Filho de Deus, nós começamos a seguir. Jesus ele disse numa certa palavra, lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, aquele que quiser vir após mim, negue sua cruz e me siga. Aquele que quiser salvar sua vida, perderá a sua. E como eu sou filho de Deus, ainda continuo fazendo as minhas vontades, o que eu acho de melhor, é isso ou aquilo. Para mim ser filho de Deus de verdade, eu tenho que ver de acordo com o que a palavra de Deus está falando, não o que as pessoas falam. Porque muitas pessoas podem dizer, não, é dessa forma, é desse jeito, você está fazendo a vontade de Deus. Não. Nós só vamos saber se nós somos filhos de Deus de verdade, se nós meditar na palavra de Deus e ver conforme o que Ele quer para a nossa vida. Não é da nossa maneira, não é o que nós pensamos, mas sim o que a palavra de Deus ela fala. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantaria muitos profetas, né? Que poderia até dizer que era o Cristo. Você pode ver que o anticristo, ele vem como um cordeiro, né? Falando mansamente, mas o anticristo ele vem para vir em tudo que é contra Cristo.
né? Já anticristo, tudo que é contra Cristo. Ou seja, tudo que a palavra de Deus ensina, o anticristo ele vai ensinar diferente, de uma forma errada. Mas a palavra de Deus ela vai dar a direção, ela vai dar como nós devemos fazer, andar conforme os nossos pensamentos, o que nós devemos fazer. Ser filho de Deus não é mais fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E será se verdadeiramente nós somos filhos de Deus, será se verdadeiramente nós cremos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias? Pois se nós cremos, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque só assim nós somos filhos dele. Não é só dizer assim, não, Deus tem todos como filho, não. Deus só vai ter aquele como filho quando aceitar o testemunho de Jesus. Falar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que crê no seu nome, está bem claro dentro da palavra, em qualquer Bíblia, se for de acordo com base, guiada pelo Espírito Santo. Versículo 12 ele diz bem claro, mas todos quanto o receberam, dele o poder de ser filho de Deus, aos que crê no seu nome. Não é em outro nome. Não tem mais nenhum outro nome. É no nome de Jesus. Todo joelho dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não tem outro. É só em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Nesse exato momento não há outro intercessor. O intercessor que existe é Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Eu não sei qual o seu pensamento, a sua forma de pensar, qual a sua religião, mas eu estou falando, não o que eu estou pensando, mas o que a palavra de Deus está falando. Você pode meditar na sua casa, onde você estiver, do que eu estou falando, para que você não venha a ser enganado e naquele grande dia você esteja correndo em vão, porque muitas pessoas hoje em dia estão correndo em vão, sem rumo, sem saber o que é certo, sem saber o que é correto. Jesus ele disse, a tua palavra é a verdade. Então, ser filho de Deus é crer que Jesus é o Salvador e Jesus é o Messias. Fique com esta palavra para você meditar, que para você se tornar filho de Deus, você tem que crer em Jesus, não em outro, é em Jesus Cristo. Você tem que ver que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, não há outro. É Ele que intercede por mim e por você nesse exato momento. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo homem que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi Jesus que deu a vida. Foi Jesus que veio ao mundo, né, para nos salvar. A missão de Jesus foi essa, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, porque todos nós estávamos condenados no pecado. A palavra de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo, não em outro, em Jesus Cristo. A Bíblia não aponta outro Salvador, mas a Bíblia aponta Jesus como o Salvador. Então medite, procure saber de como você pode se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Porque se você estiver crendo em outro, você está em outro caminho. Mas eu te apresento, ou seja, eu te mostro dentro da palavra de Deus que só há um caminho, só há uma porta a entrar. E a porta é estreita. A porta estreita, ela não é da forma que nós queremos. A porta larga é da maneira que o mundo quer, do jeito que for melhor para ele. Mas como nós vamos fazer de acordo com a vontade de Deus, o negócio só fica mais estreito, né? Hoje em dia, a facilidade de pregar a palavra de Deus está fácil, mas
na época dos apóstolos estava um pouco mais estreito para eles, mas para nós está muito bom para nós falar do amor de Deus. Então fique com esta mensagem para você meditar sobre esta questão e lhe pergunto: você é realmente um filho de Deus? Você pode estar hoje dormindo com este pensamento, orando, perguntando a Deus: Deus, será que eu sou verdadeiramente filho de Deus? Porque se você colocar este pensamento, você só é filho de Deus através de Jesus, não há outro, só através de Jesus. E que Deus lhe abençoe, né? De vez em quando estarei trazendo algo da parte de Deus, não para minha honra, nem para minha glória, mas para a glória dele, para pregar a verdade dele. Poderia estar trazendo vários textos aqui sobre algo que venha lhe confortar, mas eu vou naquilo que Deus toca no meu coração. E se você concorda, né, com o que eu estou falando, você pode estar comentando, falando algo sobre isso, né? Você pode também estar compartilhando, edificando outras vidas, de acordo com o seu pensamento, eu não sei o seu credo, mas o que eu quero é que você entenda, medite no que Deus tem a falar através da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, né? E que Deus venha a cada dia iluminar a sua vida, os seus passos, né? Que todo mal, toda opressão venha saindo da sua vida e que a luz do Evangelho venha resplandecer no seu lar e na sua família. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.